TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto da redação do Correio Nacional em Brasília, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira. Hoje daremos destaque ao ICMS de Petrópolis. Após a audiência pública na Câmara, o corpo técnico da Secretaria de Fazenda do município afirmou que a contratação de um escritório de advocacia para representar a Prefeitura em um processo judicial para a arrecadação do ICMS foi porque os procuradores do município não teriam expertise e competência suficiente para realizar o processo. Municípios da região serrana do Rio de Janeiro, entre eles Petrópolis, Teresópolis e Friburgo, vão ser contemplados com as vacinas contra a dengue. A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde na última semana. A Secretaria de Trabalho e Renda divulga mais de 3.200 oportunidades para todas as regiões do estado do Rio de Janeiro, além de vagas de estágio e de jovem aprendiz. E em Paraíba do Sul, a concessionária Águas da Condessa também abriu vagas de estágio. Saiba como se candidatar. O diálogo com o objetivo de acompanhar as finanças e o atual cenário econômico de Petrópolis. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Mais uma edição do Correio Petropolitano Debate no ar. Hoje é quinta-feira. Você é sempre muito bem-vindo a interagir, comentar e compartilhar as nossas programações. O nosso programa também é ao vivo nas nossas redes sociais, em TV Correio da Manhã, no Facebook, no YouTube e no nosso site tvc16.com. Você também pode acompanhar as notícias e o que mais é importante acontece na nossa região de cobertura pelo nosso Instagram, Correio Petropolitano e TV Correio da Manhã. A gente começa a edição de hoje, claro, trazendo os impactos em relação ao ICMS de Petrópolis, porque foi discutido em audiência pública, apresentado ali as metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2024. E a Secretaria de Fazenda justificou que a contratação de um escritório de advocacia para representar a Prefeitura de Petrópolis em um processo judicial, justamente para aumentar a arrecadação de ICMS, foi porque os procuradores do município não tinham expertise e competência suficiente para realizar o processo. A audiência pública para apresentar as metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2024 do município de Petrópolis foi realizada por meio da Comissão de Finanças da Câmara Municipal. A audiência ocorreu na última quarta-feira após os vereadores solicitarem o adiamento do encontro devido ao atraso da Prefeitura para entregar os relatórios aos parlamentares e também devido à citação do procurador do município, Miguel Barreto, que classificou a situação financeira de Petrópolis como em atual penúria financeira durante uma defesa processual. Ainda de acordo com Barreto, as dificuldades financeiras são decorrentes de uma ação do município contra a GESELMA, que visa reverter uma decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre o Índice de Participação dos Municípios, o IPM, que foi diminuído recentemente e afeta a arrecadação de ICMS da cidade de Petrópolis. A audiência foi marcada por diversas interrupções devido a problemas técnicos tanto da Câmara quanto da Secretaria. Secretário, está me ouvindo? Está me ouvindo? Marcos Santiago, agora está me ouvindo, Marcos? Estou te ouvindo. Tá. A equipe da Secretaria de Fazenda participou da audiência de forma online por questões de saúde do secretário. De acordo com a pasta, até o momento foi arrecadado de forma líquida R$ 669.715.000. Desse valor, 22% foi referente ao ICMS. Enquanto as discussões em torno do ICMS permanecem, o STJ mais uma vez negou o recurso apresentado pela Prefeitura de Petrópolis. Com isso, o IPM permanece em 1,119. O procurador do município, que recebeu um requerimento para participar da audiência, não compareceu. O assessor jurídico da Secretaria de Fazenda afirmou que as quedas recentes do IPM são ocasionadas devido a guerras fiscais e políticas. De 2022 para cá, começa a acontecer uma queda do IPM, como é de conhecimento de Vossas Excelências. Isso se dá por conta de uma guerra fiscal e política e judicial que ocorre em torno do IPM. Quando o nosso IPM subiu,
Outros municípios, sobre os quais, evidentemente, Petrópolis não tem governo, também entraram com ações judiciais. E há uma disputa judicial nos bastidores, como Vossas Excelências sabem. Com a queda, de acordo com o assessor, a cidade deixou de arrecadar de 2019 até 2022 mais de 770 milhões de reais. E levando em consideração os reajustes do IPCA, o valor subiria para mais de 906 milhões de reais. Diante disso, a justificativa para a contratação de um escritório de advocacia por mais de 32 milhões de reais foi que a Procuradoria não teria competência suficiente para realizar a demanda. A Procuradoria, quando não tem expertise, quando não tem experiência, quando não tem staff, quando não tem condições de gerir um processo dessa monta, ela pode se valer da contratação de terceiros conforme determina a lei. O vereador Fred Procópio questionou os dados apresentados pela Secretaria de Fazenda. Esse slide, e aí eu já deixo aqui consignado para a Comissão de Finanças da Casa e para a mesa diretora, da qual também faço parte junto com o presidente Júnior Coruja, que ele seja simplesmente excluído da apresentação, porque parece aquele slide do Deltan Dallagnol falando do Lula. Pois isso não interessa a ninguém. Então, a casa abre uma exceção, dá lugar de fala a alguém que não o tem, apresenta um documento que não está previsto e, portanto, não existe no ordenamento jurídico, não existe no processo legal legislativo dentro dessa casa, não está contemplado na LRF, para ver nome de ex-prefeito escrito? O secretário de Fazenda aponta que a decisão do STJ não determinou a queda na arrecadação do IPM, mas por meio de medida da Secretaria de Estado de Fazenda, e que o município foi pego de surpresa, tendo em vista os processos judiciais. Não, nós não podíamos ter essa situação porque foi uma decisão, que nem eu falei, voluntária da Secretaria de Fazenda, que ela desrespeitou o que está decidido pelo STF e pelo STJ. Então, como é que nós vamos prever uma situação dessa aqui, vir zero agora? Como nós vamos prever? Por isso que é importante ela fazer parte do quadrimestre, porque contabilmente, o contador pode falar até melhor, a partir de maio, com essa queda zero, e junho, ele vai ter que fazer um ajuste. Os municípios de Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Cordeiro, Duas Barras vão receber imunizantes contra a dengue. O anúncio foi realizado pelo Ministério da Saúde na última semana. O objetivo é imunizar pelo menos 90% da população. No entanto, essa imunização, ela que inclusive vai começar a ser distribuída a partir dessa semana nos municípios que a gente citou, são principalmente para o público-alvo estratégico, ou seja, crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos de idade. A gente lembra ainda, para quem está nos acompanhando, que essas doses elas são aplicadas em 2 doses, na verdade, para fazer com que esse esquema vacinal completo seja finalizado. A primeira dose, logo em seguida, 30 dias depois, a segunda dose. No entanto, se a criança ou adolescente estiver ali com sintomas da dengue, é necessário esperar 6 meses para essa aplicação. Se porventura esse público já tomou a primeira dose e aí depois começa a ter esses sintomas, não há problema nenhum, basta tomar a segunda dose do imunizante. Lembrando então, essa cobertura vacinal é de pelo menos 90% do público-alvo. Ao longo aqui do Correio Petropolitano Debate, nós já apresentamos os índices não só em relação à dengue, mas a poliomielite, a influenza, até a própria Covid-19, e que em alguns aspectos ainda apresentam baixa cobertura vacinal, não só em Petrópolis e no estado do Rio de Janeiro, mas também em outras regiões do país. A gente fala agora sobre uma outra situação, porque muitos, depois que ingressam ali na academia, em uma atividade física, começam a tomar aqueles famosos suplementos alimentares. No entanto, os especialistas alertam para os cuidados com a utilização desses suplementos e da necessidade de um acompanhamento médico. A gente vai acompanhar, inclusive, a fala de uma nutricionista que é especialista também em nutrição esportiva para explicar um pouquinho sobre isso e como também tomar a suplementação adequada. Bom, então, antes de tudo, a gente precisa entender o que é o suplemento, né? O suplemento alimentar, ele é um produto que tem a finalidade de fornecer para o organismo algumas substâncias, como
proteínas, carboidratos, lipídios, micronutrientes como vitaminas e minerais, aminoácidos, compostos bioativos como a creatina, por exemplo, flavonoides, etc. Existem uma gama variada de suplementos aí no mercado, cada um com uma finalidade específica. Não pode ser tomado sem orientação de um profissional. Então, se o suplemento for consumido numa dosagem muito acima da necessidade desse paciente, pode causar problemas para a saúde, como uma toxicidade hepática, como uma sobrecarga renal, por exemplo. Então, para saber qual dosagem você precisa receber, você tem que passar pela avaliação de um profissional. Ele vai conseguir identificar qual é a sua real necessidade, de acordo com estilo de vida, com hábitos alimentares, com rotinas de treino, se for o caso de algum atleta, e aí fazer a prescrição mais adequada para você. Quando a pessoa tem alguma dificuldade de ingerir aquela quantidade de nutrientes para satisfazer as necessidades do organismo, ou quando ela possui algum problema absortivo, algum problema que dificulte a absorção de determinados nutrientes, se faz necessária a suplementação, mas sempre de acordo com a necessidade daquela pessoa, a necessidade daquele organismo, de acordo com o problema que aquela pessoa apresente. Para a maioria das pessoas, o suplemento não é necessário se ela tiver uma alimentação adequada, Então, uma alimentação rica em frutas, verduras, legumes, proteínas, enfim, balanceada, uma dieta balanceada já fornece para o organismo tudo que ele necessita, tá? Em alguns casos específicos, quando a pessoa não consegue atingir aquela necessidade nutricional através da alimentação, aí se faz necessário o suplemento a fim de completar a dieta e não substituí-la. Então, desde que haja necessidade de complementar a alimentação, desde que haja algum problema específico, alguma necessidade específica que através da alimentação não consiga se atingir a quantidade de nutrientes adequado, sim, todos podem tomar nas dosagens recomendadas, Existem dosagens aí desde a faixa etária pediátrica até o idoso. Então, todos podem fazer o uso desde que prescrito por um profissional, desde que estudado. Tem que fazer um levantamento da alimentação dessa pessoa para saber a quantidade de nutriente específico que ela precisaria utilizar para completar a sua necessidade. Após 2 meses de trabalho, a Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com o Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, já retiraram mais de 10 mil metros cúbicos de detritos e de terra do Lago de Nogueira, em Petrópolis. Isso dá aproximadamente 700 caminhões. Essa ação foi realizada a partir do início do mês de fevereiro, após uma solicitação da Associação dos Moradores da localidade, inclusive que gerava muitos questionamentos também no início do ano por conta do alto índice e do número de pessoas infectadas por conta também do vírus da dengue na região. O Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco, tem mais informação para você, a previsão do tempo, a participação dos nossos repórteres e, é claro, a entrevista de hoje. Não saia daí, a gente volta já. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você.
O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio Petropolitano Debate de volta, e chegou o momento de saber como que fica o tempo e a temperatura com o nosso repórter Eric Portela. Boa tarde, Richard. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Olha, hoje eu vim falar sobre a previsão de sexta-feira. Finalmente o sextou já está aí batendo na porta e dessa vez a previsão não é de chuva para as nossas cidades de cobertura. Em Nova Friburgo, por exemplo, o dia será de sol entre nuvens e temperatura estável. Os ventos devem se manter fracos e os termômetros vão variar entre mínima de 10 e máxima de 22 graus. Em Teresópolis, a sexta-feira será de poucas nuvens no céu, também temperatura estável e não há possibilidade de chuva. Os termômetros vão variar entre mínima de 10 e máxima de 22 graus. Em Petrópolis, a temperatura passa por ligeiro declínio, marcando mínima de 10 e máxima de 24 graus. O dia será de muitas nuvens no céu, mas não há possibilidade de chuva. Já em Paraíba do Sul, a tendência é de temperatura estável, sol entre nuvens e ventos fracos. Os termômetros da região vão marcar mínima de 15 e máxima de 26 graus. Em Pati do Alferes, a previsão é similar. Também não há possibilidade de chuva, os ventos vão se manter fracos e o dia será de acúmulo de nuvens no céu e não deve chover. Os termômetros vão marcar mínima de 13 e máxima de 27 graus. E em Três Rios, o dia será de sol entre nuvens, muitas nuvens no céu inclusive, e temperatura estável, que deve variar entre mínima de 16 e máxima de 27 graus. É isso, a previsão é de temperatura estável para a grande maioria dos municípios citados e agora é esperar para saber como que fica a previsão do fim de semana. Até amanhã, Richard. Obrigado pelas informações, Eric. Bom trabalho para você. Amanhã a gente volta com a previsão do tempo aqui no Correio Petropolitano Debate. A gente fala mais uma vez aqui sobre as questões relacionadas à vacina. No entanto, sobre a campanha de vacina contra a influenza. A gente sabe que o cronograma oficial ele se encerrou no dia 31 de maio. No entanto, a Prefeitura de Teresópolis informou que prorrogou a campanha contra a influenza na cidade. Isso porque não atingiu ali a meta do Ministério da Saúde, que é de 90%. Na verdade, essa imunização, a cobertura em Teresópolis não chegou nem a 50%. Então, a Secretaria vai disponibilizar o imunizante ao longo dos próximos dias. E ela vai ser oferecida nos postos de Fonte Santa, Meudon, Rosário
durante a semana, de 8 da manhã até as 7 horas da noite, e também no sábado, de 8 da manhã até 1 da tarde. Além disso, em outras unidades móveis da Secretaria, de segunda a sexta, de 8 da manhã até 5 horas da tarde, e também no Teresópolis Shopping, nesse mesmo horário. Então aproveite, você que ainda não se imunizou contra a influenza neste ano, procure uma das unidades ou até mesmo o shopping, inclusive aos sábados também, para possibilitar ali, né, que a população tenha acesso ao imunizante para realizar então essa vacinação. A gente fala agora sobre Paraíba do Sul e sobre oportunidades, porque a concessionária Águas da Condessa abriu vagas de estágio para a população de Paraíba do Sul. As inscrições vão ser realizadas até o dia 3 de junho e, inclusive, o endereço aparece também aqui na tela para você pelo seguinte site: trabalheconosco.vagas.com.br/estágio Águas do Brasil. Os estagiários vão ter oportunidade de desenvolvimento profissional e o estágio tem duração de 2 anos. Eles ainda vão receber também, além de um auxílio financeiro, uma bolsa auxílio, vale refeição, entre outros benefícios. Não deixe então de se cadastrar até o dia 3 de junho. A gente fala agora sobre o Centro de Unidade de Saúde, que está realizando mais de 10 mil atendimentos em menos de um ano. É o Centro Universitário da UERJ que está realizando esse serviço. O aplicativo Teleassistência UERJ foi lançado em fevereiro de 2023 e é um modelo de assistência médica virtual no Sistema Único de Saúde e pode ser ampliado para todo o país. Até o momento, o foco era no atendimento virtual de casos de média e alta complexidade pelo perfil de atendimento do HUP. Este ano, além da ampliação da oferta externa, o Complexo de Saúde da UERJ está adotando o prontuário unificado, incluindo, portanto, a consulta virtual na baixa complexidade. O aplicativo digital desenvolvido pela UERJ facilita o acesso às consultas a quem já é paciente do Complexo de Saúde da Universidade em todo o estado e permite que mais pessoas consigam manter em dia o acompanhamento. O serviço foi primeiro vinculado ao SUS e a oferecer a teleconsulta após a promulgação da Lei 14.510 de 2022. Disponível gratuitamente nas lojas online de Google e Apple, o aplicativo dá acesso virtual a atendimentos de 24 especialidades médicas. Ao acessar a ferramenta, o paciente é informado e precisa dizer que está ciente dos critérios dos serviços clínicos virtuais. Em média, são 28 interações por dia. Otimização de tempo, custos menores, segurança de dados e prestação de serviços mais assertiva, além de laudos médicos mais ágeis. Esses são alguns dos benefícios da teleconsulta. A prática se baseia no uso de tecnologia como ferramenta para o benefício do diagnóstico, acompanhamento e tratamento do paciente, sem abrir mão da qualidade e segurança. A única exigência é que o médico e o paciente tenham acesso a dispositivos como computadores, tablets e smartphones, além de conexão com a internet. Nós estamos muito felizes que em um ano do teleatendimento no Hospital Universitário Pedro Ernesto superou a nossa expectativa. Batemos muito acima da meta, com mais de 10 mil teleatendimentos na média e na alta complexidade, trazendo como valor, como vantagem para o paciente do SUS, a possibilidade dele reduzir o tempo de deslocamento, o tempo dele de espera para ser atendido na consulta presencial, porque esse horário é pré-agendado e é cumprido, até porque existe uma sequência do atendimento, o custo desse paciente, desse deslocamento, a exposição em risco e o absenteísmo, porque os resultados nesse ano, a gente percebe que esse paciente ele não falta a consulta por não ter a condição, ele tem assegurado esse cuidado em todas as áreas do teleatendimento proporcionados. E nessa linha, para o segundo ano dessa iniciativa do hospital, é exatamente ampliar essa oferta, para além dos pacientes adscritos ao UP, que foi nesse primeiro ano nosso planejamento, e ampliando essa oferta para todo o país, não só para os outros municípios do estado do Rio de Janeiro, mas também pela qualidade do corpo clínico multiprofissional do hospital para todo o país. Então essa é a nossa expectativa, é o nosso desejo, e para isso nós vamos trabalhar e contamos com o apoio de todos. A gente fala mais uma vez sobre oportunidade aqui no Correio Petropolitano Debate, porque a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda divulga mais de 3 mil oportunidades de emprego nesta semana. Há vagas também para estágio e jovem aprendiz.
Por meio do Sistema Nacional de Emprego, SINE, são oferecidas 1.197 vagas com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. E para quem busca uma oportunidade como estágio ou como jovem aprendiz, há 1.874 vagas ofertadas pelo Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE, e pela Fundação Moody's. Na região serrana, todas as 118 ofertas de emprego são para a cidade de Teresópolis. A média salarial varia de 1 a 2 salários mínimos para as funções como de carpinteiro, caseiro, porteiro, estoquista, entre outras. No entanto, existem 40 oportunidades para pedreiro e servente de obras no bairro da Várzea, em que a remuneração chega a R$ 4.236. De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda do Estado, 50,3% das vagas captadas são para o setor do comércio e 49,7% para o setor de serviços. Por nível de escolaridade, 45% pedem ensino médio completo e 44% ensino fundamental completo. A maior parte das vagas exige experiência. A Secretaria lembra que é importante manter o cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para atualizar ou se inscrever, é necessário ir a uma unidade do SINE, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP, NIT/NIS e o CPF. Os endereços das unidades e todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no site da Secretaria de Trabalho e Renda, em www.trabalho.rj.gov.br. Por meio das parcerias da Secretaria com o CIE e a Fundação Moody's, são oferecidas pela Fundação Moody's 681 vagas de estágio para o ensino superior, médio e técnico. Para se candidatar, basta acessar o site www.moodys.org.br. Pelo CIE, são 1.193 oportunidades. Para acessar todas as vagas, basta entrar no site www.cie.org.br. Vamos conversar com a nossa repórter Laura Passe em Volta Redonda, que vai trazer informações para a gente sobre a região sul-fluminense. Laura, uma boa tarde para você. Oi, boa tarde, Richard. As obras de reforma do aeroporto municipal saíram do papel. Atualmente, o local possui capacidade para receber pequenos aviões, mas com as melhorias ele terá capacidade de operação ampliada para além de voos executivos, voltando também para receber voos comerciais e noturnos. A obra vai ajudar a impulsionar ainda mais o crescimento e desenvolvimento não só de Resende, mas de toda a região sul-fluminense. É com você. Obrigado pelas informações, Laura. A gente volta daqui a pouco com mais informações e uma entrevista que nós realizamos com o vereador Fred Procópio para tratar justamente do ICMS em Petrópolis, o termo penúria financeira que foi citado pelo procurador do município em uma petição judicial. Há risco, de fato, de desabastecimento de escolas e hospitais? Tudo isso você vai acompanhar após o nosso intervalo em uma entrevista que realizamos exclusiva com o vereador. O Correio Petropolitano Debate volta já. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração
diversão o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Dê início, então, aqui a nossa entrevista, Fred. Queria primeiramente agradecer a sua presença, conversar aqui com a gente para falar um pouquinho sobre esse tema que tem sido aí amplamente discutido, né, durante esse último mês em Petrópolis em relação aí às finanças e à arrecadação também do ICMS na cidade. Então, muito obrigado pela presença aqui com a gente. É um prazer enorme, Richard, poder estar aqui de novo nesse espaço tão democrático e de comunicação com a população, né, que as TVs locais têm esse papel, têm essa força, e a nós, aqui, representantes do Poder Público, a obrigação de prestar conta à população. Obrigado aí pelo espaço, pelo carinho. A gente que agradece mais uma vez, Fred. Bom, tratando então, a Prefeitura de Petrópolis tem aí, ao longo de 2023, diversas modificações em relação ao orçamento, por conta aí, né, do índice de participação dos municípios, do IPM, que mudou depois, né, de uma liminar da 4ª Vara Civil. Isso entrou na Justiça, a Petrópolis perdeu a arrecadação de novo, enfim, esse processo que vai e volta judicial que tem impactado aí na arrecadação da cidade. Mas o que chamou a atenção, e por isso também a gente faz essa entrevista de hoje,
é a citação do procurador do município, Miguel Barreto, em uma petição judicial, e que ele alega ali penúria financeira e risco de desabastecimento em escolas e também nos hospitais. E diante disso, e também tendo, né, esse histórico da arrecadação do ICMS em Petrópolis e o IPM, como é que a Câmara, inclusive, por exemplo, recebeu esse termo, digamos, de penúria financeira que foi citado nessa petição? Primeiro, assim, importante a gente contextualizar, em 2022, a Secretaria de Fazenda faz esse anúncio de uma nova forma de declaração da GS Alma, em especial da GS Alma, onde a GS Alma declarava o serviço, a prestação de serviço em Petrópolis e o produto em Petrópolis. E aí, com isso aumentou, né? Com essa nova declaração feita pela GS Alma, aumentou nosso ICMS e aumentou o nosso índice de participação dos municípios. Começou uma guerra fiscal, pelo seguinte, a gente tem um bolo do ICMS. Quanto maior for a fatia de Petrópolis, maior é a fatia dos outros 91 municípios, né? E aí outros 3 municípios usaram do mesmo argumento jurídico nas suas cidades para aumentar a sua arrecadação, o que diminuiu mais ainda a participação dos outros 87 municípios. E aí, em algum momento, quem se sentiu prejudicado também judicializou contra a decisão daqui e essa foi a guerra, né? Em 2023, e aí é importante a gente declarar isso, porque no quadrimestre a Secretaria de Fazenda titubeou na posição. Em 2023, a Lei de Diretrizes Orçamentárias chegou para a gente no final de abril, como determina a lei, com o acréscimo de ICMS. No meio do caminho, entre a votação da LDO e a apresentação da LOA, houve a decisão do Tribunal de Justiça derrubando esse acréscimo, voltando, então, ao que a gente tinha anteriormente. Então, a gente não perdeu o ICMS. Aquilo que a gente tinha conquistado de acréscimo, a gente retrocede e volta ao que era nosso anteriormente. Eles mandam para a gente a lei orçamentária anual no final de agosto. 31 de agosto, eles mandam para a Câmara. Já sem o aumento do ICMS. Tá? Então, com o ICMS ali na faixa de 2,5%. Que era a expectativa do governo. No final do ano, a Prefeitura tem a notícia de que vai continuar recebendo o ICMS. No final, não, depois de setembro para outubro e tal. Naquele momento, a gente vota um orçamento sem o aumento da receita. A gente vota um orçamento contando com o problema, com a realidade anterior, sem esse superávit orçamentário de ICMS. E é o que está vigente hoje. Então, quando eles dizem, a gente perdeu orçamento não. O orçamento não perdeu. Perdeu dinheiro, perdeu financeiro, porque previa-se a possibilidade de ganhar mais dinheiro e está ganhando menos. O que a Secretaria de Fazenda aponta o IPM que a gente estimou era de 2,5% e a gente está com o IPM de hoje 1,037%. E o superavitário, aquele de maior aumento, era de 4,9%. Era um negócio... 3,9%. Era um negócio assim, bem acima do que é hoje. E aí foi minha pergunta para a Secretaria de Fazenda e foi onde a gente entrou na questão da penúria financeira. De fato, era imprevisível? Era a primeira pergunta que eu fiz para a Secretaria de Fazenda. Eles alegaram que sim. Mas se eles previram no orçamento, não era imprevisível, né? Era uma realidade que a gente não queria acreditar, mas previsível, né? Então, o procurador peticiona em juízo, e aí, na ponto de vista jurídico, ele entende que era imprevisível, mas em termos de Fazenda Pública não era imprevisível. A Secretaria já tinha provisionado uma lei orçamentária anual sem esse acréscimo de ICMS. E aí eu pergunto para eles o seguinte, há possibilidade de desabastecimento e o município se encontra numa penúria financeira? E a Secretaria de Fazenda responde que isso se trata de um jargão político, jargão jurídico. A penúria financeira talvez até pudesse ser um jargão jurídico, mas dizer expressamente que vai faltar merenda escolar, remédio e salário dos servidores, isso não é jargão. Isso é a expressão literal daquilo que o procurador entende que está sendo comprometido. E aí a Prefeitura se encontra num dilema, porque ou a Secretaria de Fazenda mente no quadrimestre e diz que não tem um problema financeiro e o problema existe,
ou o procurador do município peticionou em juízo e mentiu em juízo, dizendo que tem um problema financeiro, enquanto na verdade não tem. Então, esse foi um dilema que eles ficaram ali na hora da resposta, não conseguiram chegar num denominador, mas houve uma série de inconsistências. E aí vou pontuar aqui duas coisas que me chamaram muita atenção. Antes só de você fazer esse comentário, Fred, vou só complementar. Acho que é importante até a gente ressaltar que também foi todo esse cálculo que foi feito, ele foi feito com base em uma própria liminar da Quarta Vara Civil, que mostra justamente essa possível volatilidade em relação a esse orçamento. Exatamente. Tendo visto que isso poderia, obviamente, ser suspenso. Exatamente. Não é um processo transitado e julgado, é uma liminar ainda, né? Então, assim, o juiz daqui entendeu que era devido, mas a discussão jurídica ainda está de pé, ela não está saneada, né? E aí, duas coisas chamaram muita atenção, né? Eu fiz uma série de ponderações, meus questionamentos duraram quase 1h30. Mas, normalmente, a prefeitura, no início do ano, embora não seja obrigatório, mas normalmente a título, para finalidade de controle, faz um empenho global de tudo que vai ser gasto de folha de pagamento, né? E aí salário de pessoal e os encargos sociais, ou seja, FGTS, aposentadoria e tal. Dessa vez não fez desse jeito. Apresentou um empenho equivalente a 11 meses de salário e encargo. E aí eu perguntei isso. Não, a gente não é obrigado. Ok, verdade, vocês não são obrigados. É a praxe, mas não são obrigados. E aí eu perguntei para eles o seguinte, vocês liquidaram, né, e aí só para quem está em casa nos entender, liquidação é quando a prefeitura atesta em processo o recebimento daquele bem ou daquele serviço que a prefeitura contratou, né? Então, seja um produto que ela comprou, um serviço que ela contratou, depois de prestado, ela atesta que aquilo ali foi entregue da maneira como foi contratado, e aí você faz jus ao crédito que foi contratado lá atrás. Para depois, então, ela depositar o dinheiro, de fato, na conta de quem prestou o serviço ou vendeu o produto. E aí a prefeitura liquida um valor e paga para os funcionários 26.600.000 a menos. E aí eu pergunto para a controladoria, para a contadoria da Secretaria de Fazenda, de onde foi essa economia? E aí eles simplesmente não conseguem responder, porque é dinheiro demais para dizer que é o INSS só daquele mês seguinte, né, que só é pago no mês seguinte, então, do mês anterior. Aí eu perguntei, pode ser fundo de garantia? E eles escorregam aqui, escorregam ali, não responderam. Eu falei, não, só quero saber se pode ser fundo de garantia. E aí, por fim, eles não souberam dizer do que era, tentaram explicar de várias formas. Quando a gente viu o volume de dinheiro que se deu, era o equivalente a 10% de tudo que foi pago até agora, eles não souberam explicar e ficou sem explicação. A gente vai ter explicação agora num pedido de informação que eu já protocolei aqui na Câmara e que vai ser encaminhado para o Executivo na semana que vem. Porque se a Prefeitura reconhece uma prestação de serviço, né? A gente só está falando de folha de pagamento de profissional, é uma prestação de serviço no valor de 268 milhões e economiza 26 milhões, alguém ia ter que estar na rua dizendo que não recebeu o salário. Sim. Né? Porque ele economizou em salário. Se ele não economizou em salário, ele economizou em fundo de garantia e na aposentadoria que ele não pagou, no INSS e talvez até no próprio INPAS. E aí surgiu a nossa preocupação em fazer esses 3 projetos de lei, aí já explico aqui, se você me permitir. A primeira parte dele, qual foi? Que a Secretaria de Fazenda traga no quadrimestre dela o balanço, os demonstrativos contábeis da CONDEP, da CPTrans e do INPAS, né, das empresas de economia mista e das autarquias no município. O SERRAC já traz no quadrimestre da saúde, a saúde já apresenta dela. Então, tem a de finanças e a de saúde. A de finanças não apresenta a CONDEP, CPTrans e INPAS, só que quem mantém a CONDEP, a CPTrans e o INPAS é a Secretaria de Fazenda, né, a Prefeitura através da Secretaria de Fazenda. Então, a Prefeitura nomeia os presidentes e diretores, paga a folha de pagamentos dele, todo tipo de custeio, de equipamento, material e prestação de serviço terceirizado, mas não presta conta disso para cá. Presta conta disso internamente só. E aí a gente está incluindo na lei essa prestação de contas. Vai dar mais transparência para todo mundo, para a Câmara de Vereadores fiscalizar, mas também para os órgãos de controle, para a imprensa e para a sociedade de forma geral. Né? A gente incluiu nesse projeto de lei, nesse primeiro projeto de lei, também
que eles apresentem a dívida flutuante. E aí, para quem está em casa, a dívida flutuante é aquela que não aparece ainda no demonstrativo contábil apresentado por eles, porque é a dívida que ele está pedalando ao longo desses 12 meses de 2024, né, nesse nosso exercício fiscal. A gente quer saber o que ele está empurrando para frente. Porque se não chegar lá em dezembro, é que a prefeitura vai apresentar como dívida consolidada tudo aquilo que ela não pagou e não honrou de compromisso fiscal e financeiro ao longo do ano inteiro. A gente quer tentar frear esse processo e vir resolvendo aquilo que de fato é prioritário. E aí, como é que a gente enxerga esse problema, né? A prefeitura tem RPA para pagar, tem terceirizados e tem servidores. Se ela está contingenciando 26 milhões e 600 de alguma coisa que era para pagar esse pessoal, preocupa a gente que sejam os encargos trabalhistas de forma geral, né? Tanto fundo de garantia quanto a aposentadoria. A Secretaria de Fazenda disse que não sabe o que é. Tentou explicar, mas não esclareceu. Não disse, 10 milhões é disso, 5 disso, 5 daquilo e o restante é disso aqui. Eu não conseguiu esmiuçar para a gente ali na apresentação. A gente vai saber disso daqui a 30 dias, que é o prazo legal que eles têm para responder. E aí surgem alguns outros problemas. Por exemplo, a Secretaria de Educação é responsável por 25% de todos os gastos do município orçamentário. A Secretaria de Educação não presta conta para a Câmara disso no seu quadrimestre, né? A Fazenda faz isso, mas não passando, faz muito superficialmente, falando o que foi de Fundeb, o que entrou de receita, o que teve de despesa, mas não diz que política pública foi aplicada. E aí isso impacta para a gente aqui, em especial, numa discussão que a gente também está travando aqui numa comissão especial de reestruturação da saúde mental, porque tem 2.000 crianças na fila de espera pelo primeiro atendimento de psicólogo na rede do SUS. Mas são crianças que foram apontadas pela Secretaria de Educação. Fez uma primeira triagem, encaminhou e que não tem atendimento. Então a gente precisa entender, a Secretaria de Educação tem 189 unidades escolares e apresentou um número de 6 profissionais de saúde mental para atender a rede toda. E o projeto mais ambicioso eram 16. Então a gente vê que não tem compromisso nenhum com o problema psicológico que as crianças vêm sofrendo. E aí não estou falando só de quem passou pela pandemia, de quem passou pela chuva, mas de toda essa nossa rede de educação, que é uma rede gigantesca, com todos os problemas que a população mundial vem sofrendo, né? Não é uma questão específica de Petrópolis. A gente teve uma tragédia que foi específica do problema nosso, mas tem uma pandemia que foi problema de todo mundo e tem todo o avanço da tecnologia, excesso de tempo de tela, tem uma série de outras configurações na sociedade contemporânea que estão impactando as crianças e que a Secretaria de Educação estaria um pouco preocupada. Com esse segundo projeto, que é o quadrimestre da Secretaria de Educação, eles vão ter que vir aqui de 4 em 4 meses apresentar um balanço do que aplicaram, aonde aplicaram, como é que está o IDEB, qual foi o desempenho das crianças nas provas nacionais, como é que foram os desempenhos das unidades escolares, os números da saúde mental, tudo isso vai ter que estar lá. E aí, por fim, o terceiro projeto, também é uma angústia da nossa população, prevenção a desastre. O que a cidade vem fazendo de prevenção a desastre? O que as gestões vêm fazendo de prevenção a desastre? E aí a gente inclui um quadrimestre específico para a defesa civil. A gente já tem um projeto aqui, tem uma série de iniciativas, todo mundo sabe que a minha área de atuação é meio ambiente, né? É crise climática, é prevenção. E a gente tem aqui um projeto de lei de minha autoria, junto com o vereador Ingo Rames, ex-prefeito interino, Mauro Peralta, Domingos Protetor, mais 2 vereadores que agora me fugiram aqui o nome, destinando 2% do orçamento todo ano, está na lei orgânica do município, na nossa Constituição Municipal, 2% de orçamento para contenção de encostas. Como é que a gente vai controlar isso? Se a Defesa Civil não vier aqui apresentar o que foi realizado, né? Fica impossível. Não dá para a gente ficar andando pela rua só olhando obra, olhando placa de obra. A gente precisa disso planilhado, apresentado, demonstrado e com compromisso da Defesa Civil em audiência pública da execução disso ao longo dos anos. Então, com essa terceira medida, a gente acredita que trazendo a Defesa Civil para esse nível de comprometimento social, né, que é um nível de comprometimento com a população petropolitana, de demonstrativo contábil, fiscal, financeiro,
aplicação de pessoal, equipe técnica, obra, prevenção, campanhas de prevenção, seja lá como for gasto esse dinheiro, a gente acredita que vai haver uma eficiência maior do que a que foi demonstrada ao longo da história da cidade até agora. A gente tem aí um boom de informações e de campanhas e tal, depois que a tragédia acontece, ou depois que a chuva passa e a Coronel Veiga é inundada. Mas antes disso, fora do período da chuva, ninguém fala, e depois que a chuva passa e começa a cair no esquecimento, também ninguém fala mais nada disso, não toma nenhuma outra medida. Então, a ideia é que a gente consiga, de 4 em 4 meses, fazer a Secretaria de Defesa Civil sentar lá no plenário da Câmara, com a câmera aberta, conversando com a população, com os conselhos, com as entidades de classe, com as entidades da sociedade civil organizada e os vereadores, para explicar o que está sendo feito, como é que está sendo feito e o que a gente vai fazer diferente do que já foi feito. Né? Acho que esse aí foi o pacote, esses foram os 3 projetos e as principais preocupações que a gente conseguiu depreender lá da audiência do quadrimestre, do último quadrimestre. Inclusive, eu acompanhei a audiência, né, de forma virtual, mas inclusive acompanhei até mesmo, você foi um dos parlamentares mais incisivos ali no quesito de questionamentos também, até sobre próprios dados que foram apresentados pela Secretaria de Fazenda. Vale ressaltar ainda, como você comentou agora, a Defesa Civil hoje ela tem um Fundo Municipal de Defesa Civil, então essa audiência também vai ser importantíssima para apresentar o que esse fundo também, né, o que esse fundo está, quais os recursos que esse fundo tem e como eles estão sendo aplicados. A gente sabe que o Tribunal de Contas do Estado, junto com o Ministério Público, já divulgou até um balanço também sobre as transparências dos municípios. Petrópolis, inclusive, apresentou baixíssimos índices, caiu de posição, inclusive. Esses dados, obviamente, não são de agora, né, de junho de 2024, mas referentes aí ao ano de 2023, e que mostra também essa preocupação. Além disso, Fred, você comentou sobre essas questões. Então, outras secretarias também vão ter que fazer essa apresentação de contas no primeiro quadrimestre do ano. E aí, em relação a essa prestação de contas, ela vai ser dentro, por exemplo, dessa audiência da Secretaria de Fazenda, ou isso vai ser de forma separada? Cada pasta vai ter que ter uma audiência pública para apresentar esses dados? A Defesa Civil e a Educação vão ter as audiências delas em separado. Tá, como a saúde já faz hoje, né? Às vezes acaba até acontecendo no mesmo dia, porque eles em virtude da consolidação de dados e tal, acabam empurrando ali para o último dia do prazo a apresentação, mas agora a gente fez constar em lei que o projeto seja protocolado na Câmara dentro do prazo legal, e aí demos aí 5 dias de antecedência no mínimo para eles protocolarem. São balancetes contábeis, é um negócio difícil de você analisar, não dá para olhar em 2 horas, 3 horas sem estudar aquilo ali, não vai entender, não vai depreender dali daquela planilha tudo que você tem de informação oculta ou embutida ali dentro daqueles números, né? Então a gente colocou esse prazo legal. A Câmara, nesse quadrimestre, eu cheguei a impugnar a primeira apresentação por falta dessa capacidade de estudar a matéria com prazo de 2 horas de antecedência, que é humanamente impossível. Então impugnei. A Secretaria e a própria liderança do governo, aí já reconheço aqui o papel do presidente da comissão, vereador Gil Magno, foi extremamente republicano, e impugnou a audiência. Para a gente, importante, ganhamos ali mais um prazo. A Câmara pediu, né, a Secretaria de Fazenda pediu então para fazer na quarta-feira, ia ser segunda, virou quarta. Em 2 dias foi suficiente para a gente sentar, estudar e tal, junto com o corpo técnico aqui da Câmara, os nossos contadores e o nosso controle interno. E aí outras inconsistências apareceram, como, por exemplo, 3 números diferentes de receitas correntes. Dois números diferentes de despesas. 2 números diferentes de despesas correntes. Então, não, a fórmula de cálculo da planilha. Ok, mas são os mesmos itens, como é que dá resultado diferente? Assim, a gente fica preocupado com a forma como as coisas foram colocadas na audiência, sabe? Levaram uma equipe inteira, assim, digno de respeito, mas a forma como foi exposto, meio que parecia que ninguém ia ler, entendeu? Não tiveram a destreza de
de bater número a número, ver se estava tudo ok. Então, trocaram 2 páginas na hora da apresentação para poder corrigir 2 dados que estavam inconsistentes, e à medida que eu fui perguntando, eles foram ficando sem jeito para responder, foram ficando constrangidos, e isso para a cidade é muito ruim. Então, a nossa preocupação com a transparência dos números foi tamanha que eu conversei com os demais vereadores, foi aprovado por unanimidade, então não é um projeto de oposição, é um projeto da Câmara de Vereadores. Todos os vereadores presentes votaram favoravelmente, inclusive o líder do governo, o vereador do partido do prefeito também votou favorável. Então a gente não tem nem que dizer que é um movimento de oposição, porque não foi. É um movimento meu de preocupação que foi aderido por todos os vereadores, e ficou claro para todo mundo que o interesse é transparência e responsabilidade fiscal, né? Que eu acho que é o que falta de forma geral no país e que a gente não quer que aconteça aqui na nossa cidade. Inclusive, parte, né, desse relatório, né, eu ia comentar isso também, né, na audiência que seria na semana passada, o relatório ele foi entregue praticamente no momento ali da audiência, né, 2 horas antes, o que foi até, inclusive, que você fez ali a impugnação. Mas, além disso, foi citado também o que chama a atenção, acredito, não só da imprensa como um todo, mas também de vocês como parlamentares, a seguinte fala de um próprio técnico da Secretaria de Fazenda, justificar que a contratação de um escritório de advocacia para representar a prefeitura em um processo judicial justamente contra a GSA por conta do IPM e também do ICMS, é porque os controladores não teriam ali a expertise, como foi inclusive comentada pela própria equipe técnica da Secretaria de Fazenda, o que também gera diversos outros questionamentos quando se trata desse tema, porque se você tem procuradores que não têm ali, digamos, a expertise, como foi citado por ele, para realizar esse processo, para representar a prefeitura, não teria por que estar ali. E, por outro lado, também existe, se há essa capacidade técnica, eles estão ali, por que o escritório também ainda foi contratado, né? Esse ainda é um questionamento que está aberto entre vocês parlamentares, Fred? E a gente já recebeu, não vou dizer denúncia, mas apontamentos de procuradores que alegam que essa procuradoria teria capacidade técnica, sim, de elaborar esse estudo, essa petição, e minha opinião pessoal é de que há gente técnica lá capaz de fazer isso, não tinha necessidade da contratação. Mas antes de bater o martelo nisso como político, como parlamentar, e dizer que a prefeitura errou, a gente está terminando aí os pedidos de informação todos dessas outras secretarias que não foram apresentados, e a gente vai fazer esse pedido de informação, está no bojo desse pacote aí que a gente vai apresentar, que é saber a formação e o currículo dos profissionais que estão lá na Procuradoria, sejam eles contratados ou concursados. Eu tive a informação de que dentro do corpo concursado da Procuradoria, aí é mais delicado ainda isso, dentro do corpo concursado da Procuradoria tem uma pessoa formada, pós-graduada em Direito Tributário e Direito Financeiro, parece que dá aula disso, em algum curso, alguma coisa assim, mas a gente precisa da informação oficial da Prefeitura para que eu possa chegar aqui e fazer essa afirmação. Mas hoje a denúncia dentro do próprio corpo de procuradores concursados é de que há gente capacitada, teria gente capacitada para fazer esse papel, e isso foi num processo administrativo que tramitou alheio aos procuradores, isso foi feita pela Prefeitura a revelia do conhecimento dos procuradores concursados. Isso chegou para a gente aqui extraoficialmente. Oficialmente, a gente vai fazer o pedido de informação, e aí vamos ver o que a Prefeitura vai responder, e com base no que ela respondeu, o que a Câmara vai tomar de medida. Inclusive a Câmara e os outros órgãos de controle, né? Não tem jeito, o Ministério Público já está em cima disso, Defensoria Pública, tem gente questionando isso de todas as formas, ganhou a mídia, ganhou a rua essa discussão, e o volume financeiro que foi pago ao escritório de advocacia é um volume, assim, assustador. Então, não é uma sigla, não é uma cifra, desculpa a expressão, não é uma cifra desprezível, é uma coisa vultuosa e que impacta no cofre público de forma geral. Perfeito, Fred. Alguma outra informação talvez importante que você gostaria de ressaltar antes da gente finalizar aqui esse nosso bate-papo? Assim, qual tem sido a nossa preocupação, e agora a imprensa também começa a noticiar, e aí é indício
de que aquilo que o procurador falou na petição dele pode se tornar uma verdade muito antes do que a Secretaria de Fazenda gostaria. Por exemplo, a Condep não pagar as horas extras dos profissionais. A gente recebeu algumas denúncias aqui, algumas coisas já surgiram na imprensa referentes a isso. Isso coloca em risco uma série de outras coisas. Convocação dos concursados. Como é que você convoca os concursados se você tem uma dificuldade financeira de pagamento, de custear aquilo que você já provisionou de despesa? É uma discussão que o governo tem que esclarecer para a sociedade, né? Não sei se o quadrimestre de finanças é suficiente para isso, ou se outras audiências públicas serão necessárias para a gente tratar desse assunto. Mas o fato é que não dá para chamar o concursado e indenizar aquele que está sendo demitido, né? O terceirizado demitido, se você não tem recurso suficiente para pagar a folha de pagamento até o final. Outra discussão, anunciou o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que também foi anunciado lá atrás, depois da chuva de 2001, se não me engano, em 2012, ou início de 2013, alguma coisa assim. Na Estrada da Saudade está aí até hoje para rodar, porque várias vezes o município teve dificuldade de arcar com a contrapartida que era municipal. Em outros momentos, a prefeitura usou esse dinheiro do PAC para pagar outras coisas, e a justiça restou dinheiro do PAC para pagar outras coisas. Então, a gente tem aí um cenário orçamentário e financeiro desafiador, difícil, né? E aí, se há penúria financeira e o risco de desabastecimento de escola, hospital e de folha de pagamento, a prefeitura não vai aportar o que ela tem que aportar de contrapartida para que o PAC seja executado. Então, a gente tem que ter a responsabilidade de dizer para a população, a gente tem a possibilidade de ter o PAC, mas a nossa chance de executar está cada dia mais distante, por falta de capacidade financeira da nossa contrapartida. Então, são coisas que a prefeitura precisa esclarecer, mas não esclarece, entende? Então, a gente tem discutido aqui internamente se não é caso de repente, pensar em outra audiência pública daqui a um mês e meio ou 2, ou fazer mês a mês uma audiência para discutir finanças, discutir essa dívida flutuante. Então, a gente precisa, primeiro, ver como que a prefeitura vai se comportar com relação a esse pacote de medidas, né, que foram aprovadas ontem. O governo, assim, sendo bastante verdadeiro, o governo respeita os conselhos, atua muito dentro dos conselhos, principalmente quando a oposição usa demais os conselhos municipais para poder se posicionar politicamente, exigir transparência e tal. O atual prefeito foi quem fez os conselhos se tornarem deliberativos, eram consultivos, viraram deliberativos, muitos deles, quase todos, salvo engano. Então, são pontos positivos, né, que o grupo político que está hoje na prefeitura tem, mas que a gente precisa ver se na prática agora, como executivo, eles vão manter essa coerência e respeitar e dar essa transparência que a prefeitura precisa dar à população, à Câmara de Vereadores, aos órgãos de controle, aos conselhos e todo mundo que está envolvido e preocupado com esse problema. Perfeito, Fred. Queria mais uma vez então agradecer a sua presença aqui. Sei que daqui a pouco Isso, é um prazer enorme. Tem sessão, inclusive. Mas obrigado, inclusive, pelos esclarecimentos, pelas informações. E o espaço, obviamente, está aberto aqui para novas atualizações. E a gente também vai conversando, até mesmo para saber também qual é o resultado desses requerimentos que estão sendo encaminhados também à Prefeitura. Perfeito, Richo. Obrigado pelo carinho, mais uma vez, aí, pelo espaço na TV. E conta com a gente aqui, porque precisar de esclarecimento, estamos à disposição. A gente que agradece, Fred. Um abraço, até a próxima. Um abraço, obrigado. TVC, a TV do Correio da Manhã.